Esta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto que nós acabamos de ler, Gálatas, capítulo 5, a verdadeira liberdade cristã. Na verdade, capítulo 5 e capítulo 6, esses dois capítulos, aos Gálatas, nós percebemos a razão pela qual nós podemos desejar entender esse assunto de liberdade cristã. O livro de Gálatas ele não é tão grande assim, dá para ler de uma única vez. Se você fizer isso, você conseguirá entender. Ao ler todo o livro, você entenderá os argumentos que Paulo está usando aqui a respeito da liberdade cristã. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, essa epístola, ela expõe a liberdade da pessoa que crê em Jesus Cristo com respeito à lei. Paulo declara que somente pela fé e não há outra forma que a pessoa possa se reconciliar com Deus. E pela fé ele não apenas é reconciliado com Deus, como também ele se torna livre de toda e qualquer prática que tente seduzi-lo a conquistar a salvação. Então, o tema da liberdade cristã deve ser um tema que não apenas de conhecimento de todos, mas também um tema que nos faz viver a alegria da vida cristã. A liberdade, quando nós lemos as Escrituras, ela alude tanto à condição de Israel, quando conta a história de Israel se tornando um povo livre, como também a condição pessoal, que é o nosso caso como crentes. Ela mostra em Gálatas, revela isso, a partir do versículo 1, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos mostra, ele descreve o que Deus dá a nós como crentes nele, por meio de Jesus Cristo. Então, a liberdade, ela nos traz da culpa do pecado, a liberdade da maldição da lei e a liberdade do juízo, bem como, e nós vemos aqui esse texto, e outros textos nos falam a respeito disso, da liberdade para amar e servir a Deus. Então eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os irmãos sobre esses assuntos. Mas antes vamos novamente orar a Deus. Pai, queremos te louvar e rogar talvez sobre a tua palavra. Fala as nossas corações essa noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, se você pegar o livro de Gálatas e ler de uma vez só, você vai entender a razão e os argumentos que Paulo usa para que você entenda de maneira mais pormenorizada o assunto da liberdade. Aquilo que Paulo detalhou aqui em Gálatas 5, especialmente os primeiros 12 versículos, chamando de insensato aquele que, embora tenha confessado Cristo como Salvador, prefere escolher viver de outra forma, escravizado, novamente debaixo da lei. É interessante, muitas pessoas incrédulas dizem, não, mas eu sou livre. Mas ela é livre fazer o quê? Fazer aquilo que a carne apela a fazer. Por exemplo, a pessoa que é dominada por um vício, ela é escrava do vício, ela não é livre. Ela não consegue se libertar por conta própria. E muitos acusam o crente de os crentes vão pessoas que se submetem a um pastor, tem uma ideia completamente errada a respeito do que é a vida cristã e pensam que o crente é aquele que vai na igreja ouvir o que o pastor fala para ele fazer durante a semana. Até tem pessoas que fazem isso. Até tem pastores que preferem que os seus membros façam assim. Eu lembro que quando nós estávamos informando naquele tempo, o rapaz estava colocando essa
porta de correio de vidro. Ele era líder de uma célula. E pelo menos 3 ou 4 vezes alguém ligou para ele, perguntando para ele o que ele deveria fazer. E eram coisas assim, que você decide por conta própria. E lendo sobre isso, eu vi a experiência de alguém que até mesmo a cor do automóvel que a pessoa estava querendo comprar, ela precisava perguntar para o seu pastor. Vai que ele compra um carro vermelho, escandaliza, né? Ou coisa parecida. Então a ideia que as pessoas têm do crente é esse cidadão que vai ao culto, ouve as instruções do pastor e depois segue fazendo aquilo que o pastor manda, por mais absurdo que possa ser. É claro, o pastor exorta, o pastor ensina, o Espírito Santo trabalha no coração de cada um de nós, a gente não possamos agir de acordo com a palavra de Deus. E isso é a liberdade na vida cristã. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 5, versículo 1, ele diz: "Estai, pois, firme na liberdade, porque Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-nos debaixo do jugo da servidão." Muitos preferiam, e até preferem estar debaixo de um jugo, porque é muito fácil. Se alguma coisa é errada, não fui eu, o meu líder, o meu pastor, o meu coach. É ele que disse que eu tinha que fazer isso. Eu não tomo as decisões. Eu não faço aquilo que eu percebo que é a vontade de Deus, mas aquilo que alguém disse que devo fazer ou não. Então, ou eu prefiro ficar escravizado a normas e leis, porque daí eu não tenho opção de tomar a decisão que melhor satisfaz, dentro daquilo que é a vontade de Deus. O que os Gálatas estavam fazendo era justamente voltar à escravidão da lei, uma vez que Cristo já os resgatou da lei, os tirou da servidão da lei, mas eles agora preferiram voltar. Então Paulo deseja que os irmãos ali da igreja dos Gálatas, Paulo deseja que não apenas ele, mas também nós, né, que eles permanecessem firmes, que eles não deixassem ser enganados com um jugo que traria como resultado da escravidão. A igreja primitiva, ela já tinha experimentado essa situação. Lá em Atos capítulo 15, quando houve uma discussão teológica e houve necessidade de uma reunião da liderança, um concílio se realizou ali, e a controvérsia era a respeito de que se os crentes gentios deveriam se circuncidar ou não, se os crentes deveriam se submeter àquilo que os judeus, como nação, se submetiam. E houve então uma grande discussão, reuniu-se a liderança das igrejas. Pedro foi levado a estar junto ali, e no versículos 10 e 11, o apóstolo Pedro fala em Atos 15: "Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram." Então o apóstolo Pedro chama a atenção: olha, se nós como Israel não tivermos condições de suportar tamanho jugo, por que vamos querer colocar o judeu e o gentil também no mesmo jugo? Por que circuncidar aqueles que não são da nação de Israel? E aliás, hoje em dia é muito moda, é muito comum nós vermos igrejas fazendo que os membros tomem ou pratiquem aquilo que é dado a Israel praticar. Uma coisa é você fazer um culto mostrando, por exemplo, a nossa conferência que era para ser realizada esse ano sobre as festas de Israel, né? Ou foi? Já foi? Não, as festas de Israel. Uma coisa é você estudar as festas e fazer os paralelos e buscar Cristo ali, mostrar onde essas festas apontam para Cristo. Outra coisa é você agora começar a querer praticar as coisas que é particular ao povo de Israel. E algumas igrejas acabam deixando Cristo, como a igreja de Gálatas está fazendo, deixando Cristo lá e se colocando debaixo novamente do jugo da lei.
Então, Pedro, ele apresentou aqui a solução para o problema que Paulo havia levantado sobre a necessidade dos gentios passarem pelo ritual da circuncisão. Quando ele fala, vocês estão tentando a Deus, quando vocês querem fazer com que, mesmo nós, judeus, não pudermos suportar o tamanho do jugo, vocês tentam a Deus, quando querem submeter os gentios à mesma formalidade. Então, o apóstolo Paulo, com base nessa decisão de Pedro, no concílio, não apenas Pedro, mas a igreja estava reunida ali no relato de Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele se volta agora aos líderes daquela igreja de Gálatas com questões práticas, não teológicas, mas práticas para a vida cristã. Sempre que nós defrontamos com itens de uma lista de tendências, de regras, quando colocamos normas, práticas devem ser observadas, nós acabamos dando a essas práticas um peso maior e de maior importância do que a própria obra do Senhor Jesus Cristo. Considerar essas coisas faz com que as pessoas pensem que isso é suficiente para a salvação. Então, quando se coloca regras, mulher não pode cortar o cabelo, ou mulher não corta o cabelo acima da orelha. Então, aquela irmã que nunca cortou o cabelo, ela acha que será aceita pelo Senhor, porque ela nunca cortou o cabelo. Homens não podem jogar futebol. São regras que Deus coloca por aí. Homens devem usar nos cultos terno e gravado. São normas, são regras que se colocam e as pessoas acham que por conta disso, dessas normas e regras, elas serão aceitas pelo Senhor Jesus Cristo. Imagina um crente chegando lá no céu, e São Pedro chega, o rapaz chega lá, terno e gravado, o que você está fazendo isso aí? Não tem que ter terno e gravado aqui não. Aqui as vestes são outras, as vestimentas, elas são diferentes. Uma nova roupa que você vai fazer. Talvez Pedro fale assim, você gastou tanto tempo, o dinheiro comprando terno e gravado, elas vão se vestir de maneira decente para o culto. Você não tem que se preocupar. O bom senso nos mostra que devemos nos apresentar de maneira, assim como nos apresentamos diante da sociedade, nós vamos apresentar também no culto. Eu pelo menos nunca vi aqui um irmão vindo ao culto de bermuda e camiseta ligada. Porque o bom senso diz aí, mas eu vou no culto público, onde eu devo me portar com uma roupa decente, uma roupa que condiz com o local que eu estarei frequentando. Bermuda e regata eu vou na praia. Né? Isso aí no estudo do socialismo a gente estuda isso. O comportamento da sociedade em lugares diferentes. Dentro da igreja ela tem. Alguém fala, mas quem disse que eu tenho que ser assim? Ninguém diz. Mas o próprio bom senso nos mostra isso, que devemos nos comportar. O problema é que quando você coloca regras, e essas regras tomam um peso maior do que a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então nós não devemos fazer isso. Nós não devemos colocar um jugo, um peso no ombro dos irmãos, achando que isso que vai levá-los à salvação. Ou alguns argumentam, não é que essas coisas vão nos salvar, mas já que eu sou salvo em Jesus Cristo, essas coisas farão com que eu permaneça salvo nele. Então, uma irmã, ela depois da sua Cristo, nunca mais cortou o cabelo, porque se cortar o cabelo, ela perde a salvação. O irmão que aceitou a Cristo, a partir de agora, ele não joga futebol. E aquele coitado se pega na rua, os meninos jogando bola ali, a bola vai perto dele, chuta para o fundo, perdi a salvação, chutei a bola. E ele fica se penitenciando, porque ele acha que isso é o que leva ele a salvação. Agora, é lógico, novamente, o bom senso diz: eu não vou deixar de virar o culto para ir jogar bola.
vou fazer isso. Porque como crente eu quero estar junto com os irmãos, louvando e adorando ao nosso Salvador. Mas infelizmente, essa liberdade cristã, ela é substituída por regras que levam as pessoas a agirem e praticarem coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo não ensinou, a própria Deus não nos ensina. O que o apóstolo Paulo tentava fazer nas Gálatas era que eles compreendessem que se eles estivessem dando ouvido às vozes dos judaizantes, dos mestres judeus, escribas, fariseus, que insistiam em acrescentar, no caso aqui a circuncisão, como um fator indispensável à salvação, eles estavam então, na verdade, ouvindo não a voz do Espírito Santo, mas a voz da carne. Então, dois crentes da igreja de Gálatas estavam no ponto de ônibus, esperando um ônibus que ia levar até o templo. Um judeu, o outro gentil. Aí o judeu fala para o gentil: a paz do Senhor. Glória. O irmão já é batizado? Graças a Deus. Em águas correntes? Sim. No Rio Jordão. Mas foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Não. Isso é em nome de Deus. O que eu estou falando é coisas que acontecem hoje. Mas não, eu fui batizado em nome do Amém. Mas irmão, é circuncidado? Não. Eu sou romano. Mas o irmão não sabe de parte da graça. Porque nós que somos circuncidados temos uma graça. Entende? É isso que acontece. O que eu contei aqui já aconteceu. Um de batizado em águas correntes aconteceu comigo, dentro do ônibus. Um senhor perguntou para mim se eu tinha sido batizado em águas correntes. Um rio. E nós vamos no batistério. Não, então não tem valor aqui. Veja como se coloca regras. E se a pessoa não é bem instruída, ela sai arrasada. Ela acha que não é nem salva. E aí tem outras coisas simples, né? Tem outros argumentos, até mais teológicos. Meu irmão, é calvinista ou é arminianista? Eu sou arminianista. Você nem salvo então. Porque chegou a esse ponto agora. Chegou a esse ponto, né? De pensamentos teológicos questionar se a pessoa é salva ou não. E Paulo está dizendo: olha, se você está ouvindo a isto e não ao Espírito Santo, você está dando voz à carne, vocês estão sendo tolos. Deus convocou não apenas os irmãos da igreja de Gálatas, mas a cada um de nós. Deus nos convocou, Deus nos chamou à conversão. E essa conversão é algo que é algo que foi estabelecido e determinado de uma vez por todas. Ela não a conversão não depende de coisas ou de práticas. Nós somos salvos. Não deixamos de ser salvos. Porque se nós começarmos a dar ouvido à voz enganadora, nós vamos começar a acreditar que de fato podemos deixar de ser salvos. Existe, é claro, uma lei que o apóstolo Paulo nos fala aqui, que é a lei do amor, que nós temos aqui, de amarmos uns aos outros. Essa é a lei maior. Essa é a lei que nós devemos praticar na vida cristã, versículo 14, porque toda lei cumpre uma só, em um só prefeito, em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É essa lei que nós devemos praticar. A lei do amor, viver em amor, é infinitamente mais importante do que, no caso aqui da igreja, na exigência da circuncisão. Então nós podemos nos perguntar: como posso aplicar o capítulo 5, todo o livro de Gálatas? Como é que eu posso aplicar na minha vida? Como é que eu posso aplicar isso aos meus dias? Já que nós enfrentamos o problema da circuncisão. Mas como eu disse, existem coisas que se impõem
tentam colocar no crente regras, práticas que possam levar à confusão a respeito da salvação. Como é que nós podemos, então, enfrentar essas coisas? Nós somos tentados a viver no legalismo. Mesmo nós aqui da igreja local, muitas vezes somos traídos no nosso pensamento e voltamos ou desejamos voltar ao legalismo, onde parece que seremos mais abençoados se cumprirmos certas obrigações. Eu lembro uma vez um irmão, não vou dizer o nome, agora nós gravamos, né? Então pode falar o nome aí, está gravando? Pode mas é o irmão que, olha, o jeito que eu vou falar assim, os adventistas estão certos, isso vai no sábado. Você gosta de carne de porco? Gosta. Então, por que você vai guardar o sábado se você come carne de porco? Então guarda tudo. Acha que não, Deus só vai. Foi assim, a conversa foi o seguinte, falou isso, mas a conversa é a seguinte. Deus não está me abençoando porque eu estou abrindo o comércio de sábado. Mas não é um problema. Não. No sábado o judeu não trabalhava. Então está sábado para domingo. Então vem condicionado. A minha empresa só está indo adiante porque eu não guardo o sábado. Quem sabe se eu pegar uma Bíblia e botar na porta da empresa lá no salmo, vai melhorar o caixa dele. Então, toma cuidado, nós temos a tendência, somos tentados a pensar que se praticarmos e cumprirmos certas obrigações, seremos mais abençoados. Vou dar um outro exemplo, e não entendam mal. Vir ao culto não deve ser um desejo, vir ao culto deve ser um desejo da alma e não uma obrigação religiosa. Tem pessoas que falam, eu vou no culto, porque se eu não for no culto, a minha semana não vai ser abençoada. Já teve uma pessoa que olha, a minha semana foi um desastre, mas também eu não fui no culto no domingo. Se ela faz isso, se ela quer ligar as bênçãos de Deus à presença do culto, ela está querendo barganhar com o pior. Quando na igreja, a pessoa tem a obrigação de abençoar durante a semana. Então não é um desejo da alma, não é um desejo do coração, não é um desejo que arde no peito. Eu quero, como o salmista fala, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Apressado meus pés, peguei minha Bíblia, peguei o ônibus, peguei o táxi, vim a pé. Porque é o desejo do coração estar no culto. Agora, isso quer dizer que não vir ao culto não tem essas implicações. Porque nós sabemos muito bem, o exemplo que sempre usamos, da brasinha que é colocada de lado, ela se apaga. Se vir ao culto não é algo, não é uma obrigação religiosa, então eu vou deixar de ir ao culto. Então, se é esse pensamento, então não existe desejo no coração de cultuar a Deus com a família da fé. Como eu disse semana passada, acho que foi na quinta-feira ou semana passada, tem até no site do culto, se coloca lá, se descobre, desculpa para dar ao pastor porque eu não fui no culto no domingo. Aí o pastor falou comigo, por que não foi no culto? Essa aqui eu já dei, não posso falar. Essa aqui eu dei, né? O que eu quero dizer é o seguinte, de fato, você não perde a salvação por deixar de vir ao culto, mas você perde grandes bênçãos, como se ausenta na comunhão com os irmãos, na adoração a Deus. O desejo do coração deve levá-lo a buscar a presença de Deus junto com os outros irmãos. Se é por obrigação, se é por barganha, você terá pouco proveito disso. Então, é aquele desejo realmente de querer estar. Então, se nós substituirmos a palavra circuncisão por qualquer outra palavra que signifique uma exigência colocada, algo que alguém nos coloca como pré-requisito para a salvação, nós estaremos então atualizando
o texto aqui indicado, tirar a palavra circuncisão, colocarmos alguma outra coisa no lugar, nós estamos valorizando o texto, porque você está vinculando a sua salvação àquela prática. Nós temos temos liberdade ainda, nós temos a possibilidade, o privilégio de nos reunirmos aqui de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, algumas reuniões aos sábados, porque não moramos relativamente longe, moramos próximo, mas tem igreja aqui na cidade interior, o irmão mora no sítio da fazenda, que é quase impossível ele estar em todos os cultos. Então ele escolhe um culto lá, o culto do domingo de manhã, porque para voltar para casa é complicado à noite, tem carro, tem bicicleta, de cavalo, e aquele culto que ele vai, ele espera a semana inteira, porque aquele culto é o culto onde ele vai poder adorar a Deus, irmão. Então entende? É um privilégio nosso estarmos aqui. Mas é aquela história. Se você tem um prato com 30 brigadeiros, você não dá valor ao brigadeiro, mas só tem 2 ali, se come um e guarda o outro. Você quer mais tarde. A abundância de oferta, de privilégio que nós temos, por exemplo, falando de reunir como igreja, parece que nos deixa assim meio que faz com que nós negligenciemos a importância de estarmos reunidos como igreja. Novamente, vir ao culto deve ser um desejo da alma e não uma obrigação religiosa. E outras coisas que podemos colocar, substituir a palavra circuncisão com não assistir televisão. Se você assistir televisão, você vai para o inferno. Se você, bem antigamente, antes da televisão era rádio, hoje ouve rádio. Houve discussões teológicas sobre o crente deve ou não ouvir, pode ou não ouvir rádio. E alguns chegavam e falavam, não, isso aí é coisa do demônio, porque essa voz que sai daí não de lá vem. Olha, a ignorância que existia. Então as pessoas começam a colocar regras que levam as pessoas a acreditar que a salvação depende dela e não depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então o Filho de Deus, o crente de Jesus Cristo, que tem em si a habitação do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que é fonte de toda a vida. Nele, então, haverá o desejo de obedecer a Deus, não às regras. O homem será orientado, será dirigido pelo Espírito Santo. Ele não dará ouvido a qualquer outra voz. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, versículos 16 e 17. Diz: e não cumprireis, andar em Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e ambas se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É lógico, a carne, a pessoa que for controlada pela carne, ela desejará satisfazer, mas nós devemos ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Para ser mais claro, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, e ele relaciona aquilo que se chama obras da carne e obras do Espírito. Nós podemos dividi-las em 4 classes, a obra da carne. Por exemplo, a primeira lista de obras da carne fala de paixões sexuais. Seriam prostituição, lascívia, ou devassidão e impureza. Essas obras são obras de paixões sexuais. André está dando bateria, que apelam para a sensualidade, para a carnalidade, para aquilo que leva satisfação aos desejos sensuais. Então, essa é a primeira lista que o apóstolo Paulo apresenta aqui na relação de obras da carne. Obrigado.
paixões sensuais, prostituição, lascívia, devassidão e impureza. O segundo grupo mostra que são as coisas relacionadas ao manuseio de coisas espirituais, idolatria, que é a adoração de falsos deuses e santos, feitiçarias, magias, né, que entendemos como magias, coisas como comunicação aos mortos. E é interessante que como isso tem crescido ultimamente, até mesmo entre pessoas que se dizem evangélicas, elas praticam a idolatria, elas adoram pessoas, adoram pregadores. O outro grupo, a outra lista, o apóstolo Paulo chama a atenção, que fala referente à violação contra o amor fraternal, que são as inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, facções, invejas. Essas obras da carne, talvez nós falamos, paixões sexuais, eu estou livre. Graças a Deus, eu não tenho nenhum problema com isso. Também feitiçaria, idolatria também, eu passo livre disso. Mas, inimizade, quantas vezes entre crentes existe inimizade? Ciúmes, ira, inveja. O último grupo são excessos intermirantes, que é a bebedice e glutonaria, ou é o excesso da liberdade, podemos dizer. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso, mas não há nenhum problema com relação à bebida. A Bíblia não condena, mas o excesso, a embriaguez, a Bíblia condena. E é interessante que muitos crentes, eu já vi isso de pessoas de público falando, crente não bebe, mas como come. Qual é a diferença? Todo final de curso tem uma comidinha lá no fundo do tema. Crente não bebe, mas come que é uma beleza. É glutonaria. Qual que é a diferença disso? Se eu falar só, crente não come, mas bebe que é legal. Então toma cuidado. Nós temos que tomar cuidado. A liberdade que nós temos não deve levar a pecar, a ser pedra de tropeço. Mas também não podemos criar novas regras em cima daquilo que a palavra de Deus diz. Essas são as obras da carne. Do outro lado, oposto à obra da carne, está aqui que nós chamamos de fruto do Espírito. Está no versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aqui também nós temos grupos, 3 grupos separados, diferentes, ou classes, né? O primeiro grupo trata de hábitos mentais. São eles o amor, que o Espírito Santo inspira na alma do crente, o amor a Deus, o amor aos irmãos, amar ao Senhor Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. O amor ao cumprimento da lei. O apóstolo Paulo fala aqui, nós já lemos o versículo 14, que nos fala isso. Alegria, ou seja, o regozijo que nos permite, né, nos confraternizar como crentes. A alegria é um estímulo externo que podemos mostrar. O povo de Deus é um povo alegre, não é um povo que ri à toa, né? Que ri à toa é povo, mas é um povo alegre, é um povo que se diverte. E é interessante, não há necessidade de uso de drogas e bebida para se divertir. Nos divertimos nas nossas reuniões, nossas confraternizações. Então, faz parte da vida do crente. É hora de espírito da alegria. O crente não é alegre, não está mostrando, não está evidenciando a presença do Espírito. Temos momentos de tristeza, temos momentos de preocupação? Temos. Mas em essência, o crente ele é alegre. O amor, a alegria, a paz são os hábitos mentais que compõem o fruto do Espírito, faz parte da vida do crente.
O segundo grupo se relaciona a qualidades de desenvolvimento social ou interpessoal, né? Entre pessoas. A longanimidade, a benignidade, a bondade. Por longanimidade entendemos a paciência que resiste a injúrias. Fulano falou com você. Ou seja, eu te falar, você viu escrevendo com você na rede social? Estou preocupado. A paciência que resiste a injúrias, a dano. Mesmo que sejamos prejudicados, estamos nos faz caminhar com paciência, com compaixão, compreendendo que talvez aquela pessoa ainda não chegou a um nível de entendimento espiritual que leva ele a não falar mal do outro, não maldizer o outro, a não perseguir o outro. Não, olha, deixa, Deus vai tratar com a vida dele. A benignidade é a disposição bondosa que nós temos com o próximo. Atitude de bondade com o irmão, ajudando nas suas dificuldades, assistindo nas suas necessidades. Então, porque eu tenho benignidade, eu pratico a bondade. Ou seja, eu transformo em ação o que meu coração está mostrando que deve ser feito. Então, já dei várias vezes esse exemplo, né? Os irmãos saem da igreja, um culto dia de chuva, aí dá uma família de irmãozinho no ponto de ônibus, esperando o ônibus, vem para casa. Meu coração sabe o que eu tenho que fazer. Dá uma câmera para ele, espreme o carro um pouquinho, leva. Vai ser do caminho, amanhã segunda-feira. Cadê o teu amor para o teu irmão? Eu lembro que eu fui com meu pai, às vezes é 10 eu fui. Hoje é difícil fazer isso, né? Mas à noite isso não vai pegar não, né? Mas eu lembro que a minha mãe na frente do meu pai, alguém no colo dela, no banco de trás mais uns 4, o coxinho do Fusca vai pegar mais uns 3. Então, foi a igreja. Então, ser bondoso, né? Às vezes o irmão está com dificuldade ali, precisando de uma ajuda, vamos demonstrar amor para aquele irmão. Nos aproximando do outro com bondade, o coração disposto a fazer o bem. Isso é obra do Espírito Santo. O terceiro bloco aqui, o terceiro grupo da lista do apóstolo Paulo, fala dos princípios gerais de uma conduta cristã. Fidelidade, não apenas no casamento. Fidelidade nos negócios, fidelidade na família, fidelidade nos estudos, fidelidade com o próximo, mansidão, domínio próprio. Como é difícil, né? Praticar essas coisas. Temperança, o domínio próprio ou temperança, né? Que é o autocontrole. A ideia aqui é da pessoa que sabe se controlar firmemente, que não, como a gente fala, que não dá piti, né? Qualquer coisinha está estourando. Não, tem domínio próprio. Eu não vou estourar, eu não vou estressar, eu não vou criar confusão, porque eu, como crente, preciso aprender a ter domínio próprio. Não apenas em relação a pessoas, mas também a coisas. Por exemplo, o domínio próprio, ele tem a ver, como eu disse, a pessoas, né, no relacionamento, um autocontrole, para que eu não possa ofender numa conversa, mas também tem a ver com não praticar coisas que a carne deseja praticar, ou o domínio próprio tem a ver também com o controle firme de desejos e paixões carnais. Devo fazer ou não devo fazer? Devo ir ou não devo ir? Devo falar ou não devo falar? Eu acho uma regrinha muito importante aqui é a seguinte: na dúvida não faço, na dúvida não falo, na dúvida não vou.
O domínio próprio geralmente vai trazer como uma resposta um não. Se aquilo que eu vou fazer vai prejudicar a mim, ou vai prejudicar o meu irmão, vai trazer escândalo, então não devo fazer. O domínio próprio, nós desenvolvemos ao longo dos anos, aonde a carne ela está sempre apelando. A carne, ela está sempre nos acompanhando. E ela faz a questão de querermos comprometer nas coisas da nossa vida. Como, por exemplo, da bebida. Embora não exista um versículo na palavra de Deus que condene a bebida forte, ela, porém, nos adverte do perigo da embriaguez. E aí sim é pecado. Então, uma pessoa que não tem controle sobre a bebida, ela deve o quê? Se afastar dela. Eu não tenho domínio próprio. Se eu beber um copo, eu bebo uma garrafa. Se eu beber uma garrafa, eu bebo uma barriga. Então eu me afasto dela. Ah, mas eu tenho controle. Alguns falam, não apenas tenho controle, eu sou forte. Eu bebo um copo, uma garrafa, um barril e saio tranquilo. Faço um teste do bafômetro e saio do joaninho. Mas, se essa minha prática, se essa minha conduta leva uma pessoa que não tem controle a descontrolar, ou me leva uma pessoa a se escandalizar, então eu tenho que ter o domínio próprio, de que mesmo a liberdade que eu possa ter de tomar um copo de uma bebida forte, de um vinho, de uma cerveja, eu evito. Porque a liberdade cristã é isso. Eu evito. Eu tenho liberdade? Tenho. Mas aquele irmão vai se escandalizar. Aquele irmão que se recuperou do alcoolismo, que frequenta a igreja, ele vai confundir as coisas e vai achar que também pode se beber e ele vai um copo, um ex-alcoólatra, o estupro para ele voltar ao alcoolismo. Então, por amor àquele irmão, eu não vou fazer isso. Eu não vou beber. Isso é controle, é domínio próprio. Essa é a liberdade que nós temos. Então, até mesmo abrir mão desse direito em prol do irmão, do próximo, do evangelho, demonstra domínio próprio e liberdade cristã. Eu tenho liberdade? Tenho. Mas por amor àquele irmão, por amor ao evangelho, eu não vou beber. A Bíblia me condena, mas me adverte em não me entregar e também não servir de pedra por questão a ninguém. Então eu não vou praticar. Então, o fruto do Espírito, ela mostra para nós que ao praticarmos, nós vamos repetir o Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos mostrar para pessoas quem é que está no comando de nossas vidas. O apóstolo Paulo fala aqui que aqui no Gálatas 5, no versículo, depois que dá a lista dos versículos do fruto do Espírito, ele fala que versículo 3, contra essas coisas não há lei. Não há lei em você amar o próximo, não há lei em você ser uma pessoa alegre, não há lei em você viver e desfrutar da paz, não há lei na honorabilidade, não há lei na benignidade, na bondade, no domínio próprio, fidelidade. Pelo contrário, pratique essas coisas. Manifeste o Espírito Santo em seu ser através dessas coisas. Essa ideia de que a manifestação do Espírito Santo dá através de profecia, de falar em línguas, ela não é bíblica. A manifestação do Espírito Santo do crente se encontra aqui em Gálatas 5, 22, 23. Porque tem muito crente aí que diz que foi batizado pelo Espírito Santo e fala línguas estranhas, não pratica o amor, é arrogante. Aquela história que eu contei, você é crente, é batizado, falas em língua? Não, você é crente. Você é um crente de segunda categoria. Você está no Titanic, mas lá no subsolo. No Titanic todo. Porque se pessoas confiam. Eu conheço pessoas que dizem falar em línguas, já experiência em línguas, que vivem práticas pecaminosas e absurdas. Mas falam em línguas. Algum problema existe no céu. Então nós
possamos manifestar a obra do Espírito, o fruto do Espírito, por meio da liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Mostrar para as pessoas de quem nós realmente pertencemos. Não sejamos negligentes a respeito disso. Paulo coloca essas duas listas, da obra da carne e do Espírito. E ele então, ele exorta, ou ele pode afirmar algo para aquela igreja, no versículo que diz no Gálatas 6, versículo 8 e versículo 9. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá. Então, se você está aí vivendo apenas para cumprir obrigações da vida, cumprir os desejos da carne, você vai colher corrupção. Mas se você semeia para o Espírito, você vai colher vida eterna. E eles olham no versículo 9: não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo vamos ser fartos, senão não falecemos. Então, os Gálatas, eles podiam escolher entre a fé em Jesus sendo suficiente para semear a vida eterna, seguindo aquilo que o Espírito Santo orienta, ou se submeter à obra da lei, buscando se escravizar novamente. Quando Paulo escreve aos Gálatas, e aqui nós vamos terminar, falando sobre a liberdade em Cristo Jesus, o versículo 1 de Gálatas 5, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneci firmes, não nos sujeitei outra vez à escravidão, às normas, às regras. Nós não somos mais escravos do pecado, por isso nós temos liberdade. Eu tenho a liberdade de não fazer, porque eu não sou escravo. Não estou mais embaixo do jugo de escravidão. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos liberdade. Uma liberdade só alcançada pelo sangue de Cristo. E essa liberdade é o direito de agirmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O exemplo que eu dei do irmão que queria saber se podia comprar um carro para ele ou não. Não. Na minha escolha, se ficar mais barato, é isso. Carro preto, branco, vermelho é mais barato, né? Então é isso que eu quero. Por quê? Porque a decisão sabe. Não, mas esse carro aqui, ó, ele é azul, incandescente, à noite ele brilha, faz isso, custa R$6.000 mais caro. Por que é um carro que faz isso? Coerências devem fazer a agir com sabedoria. Não vou me escravizar a essas coisas, né? Tem coisas que eu sei que vai causar escândalo, então eu não vou. Tem liberdade de escolher aonde tirar férias? Tem. Nós vamos na praia. Bom, esposo, Deus abençoe, se diverte. Mas lá na praia tem um bolo de carnaval. Eu vou participar. Né? Eu sei saber tomar as escolhas diante daquilo que Deus me orienta. Então, essa é a liberdade que nós temos. Os verdadeiros passos para a vida cristã são dados com liberdade, desde que você se orienta pela palavra de Deus. Se você não estiver se orientando pela palavra de Deus, você vai ser escravo de alguém. Então, o crente, nós devemos valorizar essa liberdade, ter a consciência de que aquele que nos deu essa liberdade, aquele que nos trouxe essa liberdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, deve nos conduzir nesse caminho de liberdade. João 8,36 diz: assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres para praticar o que quisermos, não, para praticarmos a vontade de Deus, para fazermos aquilo que agrada a Deus. Então, viver a liberdade que Jesus proporciona é algo precioso, inestimável,
não deve ser negociado. Como eu disse, se você tiver com a sua mente e o coração voltado à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, você saberá viver essa liberdade. Senão você vai querer viver de acordo com o que alguém diz que é correto, como aqui os crentes da igreja, em Gálatas, estavam sendo circuncidados. Olha, vocês têm que se circuncidar, porque vocês, se vocês não forem circuncidados, vocês estão perdendo a bênção da salvação. A salvação só é completa através da circuncisão. Então, você vai buscar viver debaixo de regras que a Bíblia não nos exorta, não nos ensina. Então, a verdadeira liberdade cristã, ela se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Se você se orientar pela palavra de Deus e você deixar o Espírito Santo manifestar na sua vida, você vai estar praticando aquilo que o Espírito Santo nos mostra aqui no versículo 22 de Gálatas. Você manifestará o fruto do Espírito. Mas se você estiver escravizando por regras humanas, você vai manifestar a obra da carne. Você terá inveja, será um beberrão, um glutão. Você viverá através de brigas, feitiçaria. Mas que você possa viver debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, revelando o fruto do Espírito Santo, para que outros que não conheçam Cristo possam desejar ter essa mesma liberdade. Amém?